Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Esse programa acontece aqui no canal Barueri.live. Todas as terças-feiras, às 11 da manhã, ele vai ao ar. E você pode compartilhar esse link com as pessoas que você ama, contar pra gente o que você quer saber aqui no Saúde e Bem-Estar, porque nós estamos só começando, terminando aí o mês de janeiro e começando toda uma perspectiva de um ano maravilhoso para nós. O canal Barueri.live é um novo canal. Nós temos uma programação 24 horas para você que quer informação, que quer formação, que quer diversão, muita coisa boa acontecendo. Então, te recomendo, te aconselho a acompanhar o nosso canal durante todo o dia, 24 horas aí no ar. E o Saúde e Bem-Estar está aqui também para compartilhar com você o que temos de melhor de saúde, bem-estar, vida boa, planejamento, transformação e muita coisa que vem por aí. Hoje, eu quero falar para vocês sobre ressignificação. Aliás, não sou eu que vou falar, é especialista no assunto. E nós vamos falar sobre ressignificar. Por quê? Nós sabemos que quem nos dera ter uma maquininha do tempo que a gente pudesse voltar lá atrás e fazer tudo diferente do que acreditamos que seria melhor e se. Né? Eu gosto muito de trazer nos meus processos, no meu trabalho lá na Casa Telos, eu gosto muito de trazer esse desafio, o e se. Tantas coisas, e se, 3 pontinhos, no entanto, a gente sabe que a gente não tem como voltar, a gente não tem essa máquina do tempo, e mais, nós nem sabemos se fosse diferente, e se tivesse sido de outra forma, se teria sido melhor ou não. Então, quero já começar esse programa com um desafio, que você, que hoje, talvez, nesse comecinho de ano, está, e se eu tivesse feito diferente em 2022, e se eu tivesse feito diferente em 2021, e se não tivesse tido a pandemia, e se tantas coisas que a gente pensa, eu quero te trazer que o que aconteceu é o melhor que poderia ter acontecido, é a única coisa que poderia ter acontecido. Então, que você possa, para ter uma vida leve, saudável, de saúde e bem-estar daqui para frente, no presente e no futuro, que você possa trazer a ressignificação do que aconteceu, do aprendizado, das coisas boas, e aí seguir em frente. Então, com essa introdução, eu começo apresentando a nossa convidada de hoje, Rose. A Rose, a clínica tem o nome de Ressignificar, por isso que nós trouxemos esse tema. Isso e, mesmo. Rose, primeiro, prazer enorme te receber aqui. Obrigada por ter aceito o convite de estar conosco aqui no Saúde e Bem-Estar. Essa casa já é tua. Espero que volte obrigada. outras vezes. E justamente trouxemos esse tema, aproveitando o próprio nome do negócio, um pouco da tua experiência. Então, eu quero que você comece contando para o pessoal quem é a Rose. Primeiro, a gente vai contar quem é a Rose mulher. Depois, a gente vai contar quem é a Rose profissional. Estávamos falando aqui nos bastidores agora, né? Que o empreendedor é isso. O empreendedor é o administrador, é a psicóloga, é a contas a pagar, é o contas a receber. Então, um pouquinho da Rose mulher e depois a Rose profissional. Sim, sim. Em primeiro lugar, eu também queria agradecer, né, o convite para estar aqui hoje e falar de algo que, além de importante para a vida das pessoas, foi onde eu também fiz a transformação da minha vida, né? Então, quem que é a Rose? A Rose mulher é a Rose que quer fazer um trabalho. Eu não tenho como separar isso, dizer que só a Rose. A Rose, acho que não existe mais sem esse trabalho, né? Sem o propósito desse trabalho. Então, a partir do momento que eu consigo ajudar, auxiliar as pessoas a ressignificar suas vidas através do trabalho que eu escolhi, né? Que fui eu quem escolhi esse caminho. A Rose, ela é uma pessoa que tem assim uma missão. Eu falo sempre que meu trabalho ele é baseado mais numa missão, né? Lógico que isso não é um discurso demagogo. A gente não vai falar aqui da grana, que tem toda a questão monetária e tudo, porque nós precisamos viver. Mas que eu sempre coloco que ele não pode ficar em primeiro lugar nunca, né? O propósito, a missão disso é que tem que estar em primeiro lugar. E aí, assim, eu comecei, eu atuei, eu sou formada já desde 2008, aí, né? E atuava em outras clínicas, e nesse ano eu ressignifiquei a tudo aquilo que eu não consegui antes, né? Que tinha planos, a gente começa muito com planos e tudo mais, mas a gente tem que agir, né? Tem um momento que você tem que atuar, a gente só ressignifica atuando.
fazendo diferente o que não foi podido fazer. Você falou uma coisa bem interessante agora no início, que vai de encontro a isso que eu penso também, que você falou, o que você fez é o melhor que você poderia ter feito. E é exatamente isso. Né? Eu costumo colocar no meu consultório, para as pessoas, a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa, você entra num túnel, né, escuro, e aí você percebe que você tomou o caminho errado. E você fala, agora acabou, né? Não tem mais chance, errei, não tem mais o que fazer, o que vai acontecer comigo? E a responsabilidade você olha para aquele túnel, entra naquele túnel, vê que você tomou um caminho errado e fala, calma, deixa eu seguir em frente, que vai ter uma luz e vai ter outra possibilidade. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a culpa ela só nos traz peso. E ela nos dá uma sensação de não ter mais possibilidades. E a responsabilidade não. Eu olho para aquilo que eu fiz, vi que não foi o caminho, que não deu certo, que não foi aquilo que eu esperava, então eu busco novas possibilidades de fazer coisas, de fazer da forma diferente, para que isso dê certo. Né? Então, nós, culturalmente, socialmente, nós temos a culpa muito intrínseca, né? Muito dentro de nós, assim, tudo nos gera culpa. E nos coloca numa posição de incapacidade, de estagnação, como se eu não pudesse mais fazer. E erros todos nós cometemos. Né? A gente precisa ressignificar, inclusive, as nossas crenças, que nos limitam. E quando eu falo de ressignificar, o que é esse ressignificar? Ele na verdade, dar um novo sentido para aquilo que eu tinha antes. Então, eu tinha um conceito de que a vida inteira, por exemplo, eu fui chamada de, sei lá, incapaz, que eu não conseguia fazer as coisas, que tudo que eu fazia dava errado, que a minha prima, por exemplo, fazia muito melhor que eu, e eu cresci com essa crença. Então, ao longo da minha vida, de forma inconsciente, num processo inconsciente, eu começo a dizer que eu realmente não consigo. Antes mesmo de fazer algo, eu já acredito que aquilo não vai dar certo. Porque a vida inteira eu ouvi isso. É uma crença que me limita. Né? Então, quando a terapia ela vai servir para quê? Para que você tenha esse autoconhecimento de como você funciona, de quais são os mecanismos que faz você funcionar ali diante da sua história de vida, para que, então, você consiga entender por que você tem aquele comportamento. E, então, quando eu olho para aquilo, eu entendo, compreendo aquilo, eu elaboro aquilo, então, eu ressignifico. Como que eu ressignifico? Entendendo que aquilo não me pertence, que aquilo foi colocado em mim ao longo da minha vida, né, por outras pessoas, por crenças de outras pessoas. E não necessariamente essas pessoas fizeram isso propositalmente, para o meu mal, não é nada disso. Mas elas foi o que elas também aprenderam. A gente vive em padrões repetitivos, né, o tempo todo. Então, a gente acaba repetindo histórias sem se questionar. Né? E a terapia, por que eu coloquei esse nome ressignificar? Porque eu vi as pessoas ressignificando a vida delas ao longo do tempo que eu atendi. Né? Então, eu vi as pessoas, as histórias dessas pessoas que entraram dentro do meu consultório, que falaram sobre como estavam se sentindo, e vi no processo, porque eu falo que a terapia ela é um processo, né, de desconstrução e reconstrução, é aquela malinha que está cheio de coisa que não são suas, que não te cabe mais, e você está carregando. E aí, em um determinado momento da sua vida, você abre e fala, caramba, isso aqui está obsoleto, isso aqui não me serve mais, o que eu estou carregando esse peso? Isso não é meu. Né? Rose, e que
coisa gostosa ouvir essa tua fala, porque na semana passada, no dia 24, nós tivemos um programa falando sobre amor próprio e o quanto a falta do amor próprio nos bloqueia nos negócios, na vida, nos relacionamentos. Gustavo Fabrício trouxe muito isso para a gente fez uma dinâmica aqui também, trazendo essa questão, inclusive fizemos uma dinâmica de constelação familiar, trazendo essa questão. Aliás, você que está nos assistindo, assista todos os programas do Saúde e Bem-Estar, porque realmente muita informação, muita coisa boa, muita prática para você ressignificar a sua vida, para trazer coisas maravilhosas. E justamente a nossa dinâmica foi uma dinâmica muito simples de autorização para os antepassados, para que a gente possa se amar, para que a gente possa viver a nossa vida. E eles também fizeram o melhor que eles podiam, e a gente faz o melhor que a gente pode. E fizemos o melhor que pudemos também num outro momento. E então veio muito ao encontro. Então, para você que está nos assistindo, novamente te recomendo que você assista todos os episódios aí. Imagina, gente, nós estamos aí no 2º programa do Saúde e Bem-Estar em 2023. Imagina o que vem pela frente aqui no canal Barueri.live, porque é muita coisa maravilhosa mesmo sendo preparada aí para vocês. E, Rose, já deixa com o pessoal como que eles podem te encontrar. Quem quer conhecer melhor o teu trabalho, quer te seguir nas redes sociais. Hoje eu atuo no Centro Comercial de Alphaville, né? O meu consultório chama Consultório Espaço Ressignificar, justamente por isso. E eu fico ali no Centro Comercial, eu estou no site do Centro Comercial, também tenho o meu Instagram, @psi.rosiluque, né? Que podem me achar lá, saber, entender um pouquinho o meu trabalho, um pouquinho sobre o que eu falo, porque é muita coisa, né, Elaine? Sim. Então, assim, se a gente for abordar tudo, é tão fantástico quando você começa a adentrar esse mundo psicológico, né? Porque nós ainda temos muitos tabus em relação à psicoterapia. Ainda existem aquelas falas, mas eu não sou louco, mas para que eu vou fazer terapia? E eu costumo dizer que a terapia ela é um processo vivido. Por quê? Porque somos únicos. Por mais que nós, profissionais, né, terapeutas, a gente utiliza as técnicas, as teorias, tudo que nós estudamos, para cada paciente nós teremos uma tratativa, porque nós somos o que fomos, né? Então, ele vai trazer com ele ali a sua história de vida, que é muito particular. Quando as pessoas falam assim, Rose, mas qual que é o meu diagnóstico, né? E aí, às vezes você nem está na terapia, as pessoas perguntam sempre isso, o que você achou do meu perfil? Não é assim que funciona, né? Por quê? Porque eu preciso entender um monte de coisa. Quem é a Elaine? O que ela passou na história de vida dela? Como que ela introjetou as questões e as situações pelas quais ela passou? Então, um sujeito que passa por uma coisa não necessariamente vai ter um trauma ou vai ter aquela mesma consequência de outro. A teoria ela nos dá a probabilidade, né? Pelo estudo que é empírico e que é ciência ali comprovada. Mas você tem que entender qual que é o perfil daquele paciente, né? O que é que marcou ele na história dele. E é um trabalho muito sensível, é muito único, é muito vivido. Só quem está lá é que entende o quanto ele é mágico, no sentido de transformar mesmo, de ressignificar a própria vida, né? E eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho. Eu sou a condutora daquilo, obviamente, a técnica, a terapeuta, mas a transformação, a ressignificação, ela só vai acontecer se aquele paciente também quiser mudar a própria vida. Perfeito. É a escolha, é a decisão. Falamos no programa passado também sobre decisão. Exato. Uma bela teoria, é importante um planejamento, mas e a ação? A ação que precisa ser colocada. Rose, e
depois eu vou te perguntar também, né, quando foi que virou a chavinha aí de trazer esse tema, o nome da clínica, inclusive, que traz esse tema da ressignificação, mas conta pra gente uma experiência na tua vida que você teve de ressignificação que foi marcante. Imagino que são muitas, mas aquela que foi marcante. Sim. Muitas coisas. Eu sempre falo que nós somos psicólogos, mas nós somos seres humanos. Então, por detrás desse profissional também existe uma vida, existem crenças, existem questões, tanto é que a gente precisa fazer terapia. Eu falo, psicólogo também precisa de terapia, né? Então, muitas coisas, muitas questões da infância mesmo, às vezes que as pessoas colocam em nós, né? Eu tive algumas questões familiares com pais, com alcoolismo, com questões bem difíceis, e que você cresce meio sem perspectiva, né? Será que eu vou conseguir ser alguém, no sentido de ser alguém na vida, no sentido de ter um propósito, né? Não ser alguém para aparecer, para estar numa rede social, não é isso. Mas será que eu vou fazer a diferença aqui? Será que eu vou, de alguma maneira, contribuir para alguma coisa? E foi bem difícil, né? Foi uma trajetória bem difícil, inclusive financeiramente, tudo mais. Mas eu fui ressignificando isso. Eu fui olhando para essa história e entendendo que ela não era minha, que não precisava se repetir. Era o meu pai, eram os meus pais, né? Mas que eu não precisava viver a mesma coisa que eles. Não no sentido de apoio. Minha mãe sempre deu apoio. Eu estou falando mais por você ver a parte paterna, né, de uma forma bem desestruturada, assim. Então, eu fui crescendo e fui olhando, e eu falava, eu quero ter um sentido na vida. Eu não quero passar aqui despercebida. Mas, de novo, né, não no sentido de aparecer, mas no sentido de fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje, dentro do consultório, quando eu ouço os relatos dos meus pacientes, os feedbacks que eles me dão, eu fico imensamente feliz de entender que eu estou no caminho certo, que eu consegui, de alguma maneira, auxiliar, como eu disse, né, essas pessoas a transformarem as próprias vidas. Isso não tem preço. Com certeza. E de onde veio o nome, né? Então, assim, qual foi aquele momento que você falou, esse é o nome da clínica, é esse o tema central do meu trabalho? Quando eu tive uma paciente que ela chegou num estado emocional decadente, digamos assim, de depressão mesmo, sabe? De não conseguir ver perspectiva na vida e tudo mais. E, ao longo do processo, eu vi o quanto ela cresceu. E aí, um dia, ela virou para mim e falou, Rose, muito obrigada, porque você me ajudou a ressignificar a minha vida. Então, naquele momento, eu entendi o sentido do ressignificar, que é o que eu falei, né? Não é você pegar a sua história e fingir que não aconteceu. Não colocar embaixo do tapete. Não é você negar isso ou fingir que esqueceu, não é nada disso. É você olhar para aquilo, entender que fez parte da sua história, mas que ela não te pertence mais. E que só você pode tomar as rédeas da sua vida para conduzi-la de outra maneira. Só nós podemos. A nossa vida é muito preciosa para entregar na mão de alguém, né? Muitas vezes nós ficamos aí terceirizando. Mas por que eu não fiz porque fulano não fez? Eu tive essa ação porque... Mas espera aí, se o seu comportamento está sendo controlado por outrem, né? Então, assim, qual é as rédeas que você tem da sua vida? O que você quer para ela? É só você que pode fazer isso. Então, quando as pessoas entendem isso, né, a gente consegue ressignificar, transformar até as questões de codependência. Quantos relacionamentos abusivos não existem por conta disso? Recentemente, em dezembro, eu fiz um podcast referente ao ciclo narcisista e as relações abusivas. Então, foi bem interessante falar disso, para entender as lacunas que as pessoas têm
né, ao longo da sua vida, e o quanto elas projetam de forma inconsciente nas relações e o quanto ela lesa as outras pessoas. Né? A vítima, entre aspas, porque muitas vezes ela realmente é uma vítima, porque ela também tem uma lacuna, por isso que ela acabou entrando num relacionamento desse e não se deu conta, o quanto isso vira um ciclo vicioso e tóxico, né? E como a gente não consegue entender que, ao mesmo tempo que parece complexo, é simples. Porque se eu quiser olhar para a minha vida, se eu quiser entender, encarar isso, olhar para as feridas e falar, eu preciso olhar para isso, tratar isso, né? Uma ferida que eu deixo lá, ela não vai acontecer nada. Eu preciso ir lá, preciso mexer, eu preciso passar, né, remédio, enfim. Então, eu entender que eu preciso entrar em contato com esse lixo que a gente fala, né, para que eu possa limpar isso e então seguir em frente de uma forma diferente. Quando eu entendo isso, tantas coisas, Elaine, podem ser ressignificadas. A gente pode viver de uma forma tão mais leve, tão mais com qualidade de vida. Aliás, a psicologia, hoje ela está na área da saúde e ela tem um foco principal de prevenção e promoção de saúde, né? Que é justamente que é o que a gente quer levar o sujeito a encontrar a sua própria essência para viver bem, melhor consigo. A gente falava nos bastidores, eu contei um pouquinho do trabalho que eu faço de pessoas que estão em transição de carreira, empresas que estão em construção de cultura, é um dos trabalhos que a gente faz lá na Casa Telos, e você me falou que também trabalhou, que você também vem do corporativo, de RH e tudo Sim. mais. Então conta um pouquinho para a gente em relação ao trabalho, porque o trabalho é uma parte fundamental na nossa vida. Sim. A maturidade do trabalho. E a gente sabe, Rose, algo que eu gosto muito de trazer para as pessoas, é que o trabalho é uma consequência da nossa vida. O CNPJ é uma consequência do CPF. Então, assim, não somos caixinhas departamentalizadas, né? Eu não sou uma pessoa dentro de casa e outra no trabalho. Fatalmente, somos uma coisa só. Então, conta para a gente um pouquinho dessa experiência e como que as pessoas também podem trazer ressignificação, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, que é um momento muito de transição realmente, transição de mundo, transição pós-pandemia, transição de mentalidade. Então, como que as pessoas podem trazer também nesse campo? Eu queria só falar primeiro isso que você comentou aí, sobre a gente não é a mesma pessoa, a gente tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares, né? É exatamente isso, só que de uma forma um pouco diferente. Jung, ele fala que nós vestimos personas, né? Então, a gente precisa vestir personas, máscaras sociais. O que significa isso? Eu não vou poder me comportar do mesmo jeito no trabalho, como eu me comporto na minha casa, como eu me comporto no momento que eu estou de lazer e tudo mais. Mas isso não significa que você é mais de uma pessoa ou que você não tem personalidade. Isso significa que você está se adaptando ao meio, porque, afinal, nós vivemos no coletivo, porém, sem perder a sua essência. Né? Então, isso é importante. Perfeito. A Elaine é sempre a Elaine. Ela tem dentro dela a essência dela, o que ela é, o caráter, os valores, a forma como ela se comporta no mundo. Mas ela vai atuar aqui de uma postura diferente, porque é o trabalho dela. Aliás, hoje você viu isso na prática, né? A hora que você me viu, eu estava com uma roupa, Sim. Literalmente vesti outra roupa, entrei no camarim, falei, Rose, só um minutinho que a gente já conversa, que agora é a produção, então... Mas a sua essência estava ali, você foi, né? Você falou comigo, falou, Rose, espera um minutinho, tal. Foi você atuando. A mesma coisa no nosso trabalho, né? Quando a gente fala... A gente estuda a mesma coisa, mas nós imprimimos a nossa marca no nosso trabalho. É verdade. Como a gente vai fazer aquilo, jamais será igual a de qualquer outro. Não tem melhor nem pior, só tem diferente. Quanto à questão organizacional, então, eu vim de uma área organizacional, sempre foi, comecei na área administrativa, trabalhei em grandes empresas, assim, da HP Brasil, trabalhei na Crefisa, trabalhei em várias empresas, e era sempre administrativo. Quando eu me casei, foi quando eu consegui fazer faculdade. Porque meu pai faleceu muito cedo, eu tive que ficar, né, dar conta lá de casa e tal.
E aí, quando eu me casei, eu tive uma independência melhor e eu falei, seja com 25, mas eu vou fazer. Todo mundo sai do ensino médio já vai para faculdade. Eu não podia, eu tinha que atuar com as responsabilidades de casa. E aí, aos 25 anos, eu casei, aos 26, 27, eu comecei a faculdade. Eu falei, mas eu vou fazer. E aí, eu falei, não, eu vou fazer RH. Sempre quis a psicologia. Não sei te dizer porquê, eu até coloquei na minha história, eu contei um pouquinho a minha história no Instagram, e falei, eu nunca quis saber da psicologia para me conhecer, mas eu queria entender um pouco essa complexidade humana, sabe? Sempre foi isso. Mas eu falei, não, vou fazer RH, porque psicologia é muito caro. Eu falei, não. Aí passei em RH. Quando chegou de última hora, eu falei, quer saber? Eu falei, não. Eu quero fazer psicologia. Aí fui lá, fiz uma outra prova, conversei com eles, pude fazer uma outra prova, passei e fui para a faculdade aos 26, 27 anos. Eu me formei aos 30 anos, tive meu filho no último ano de faculdade. Eu dirigia até a faculdade, até 8 meses, né, até lá o quanto era permitido, porque depois você não pode dirigir mais. Com barrigão, assim, ia para a faculdade, depois tive meu filho, e 2 meses eu voltei. Voltei a estudar, porque era o último semestre, eu não podia perder, e aí eu tirava o leite, deixava lá, minha mãe ajudava, tal, e eu fazia 2 estágios para repor os 2 meses que eu fiquei. Então, foi um semestre frenético, assim, para conseguir finalizar o curso, né? E aí, nesse inteirinho, eu trabalhava na área organizacional, eu migrei para a área de RH. Falei, bom, até eu me formar, eu já estou no RH, já tive uma bagagem e tal. E fiz vários estágios na área de atração e seleção, treinamento e desenvolvimento. E aí me formei e fui para a área organizacional. Mas ainda não era o que eu queria. Né? Eu fazia aquilo, eu me encontrei um pouco mais em treinamento e desenvolvimento, porque eu acho que eu dava treinamentos comportamentais, né? Palestras, então você via o resultado, o impacto nas pessoas. Né? As pessoas terminando de fazer um treinamento, falando, nossa, quanta coisa eu aprendi aqui, disso eu não sabia, então tem que ter um propósito, né? E aí fiquei um tempo, meu filho teve um problema do coração, e eu tive que fazer uma cirurgia, me afastei, e depois eu não conseguia mais retornar ao mercado, estava bem difícil. Eu falei, quer saber, eu tenho uma profissão, né? Eu vou para a clínica. E aí comecei a entrar em contato com clínicas, consegui uma clínica ali no centro comercial, né? Como se tivesse um contrato, então eu pagava e utilizava o espaço deles, eles indicavam pacientes. E quando eu atendi o primeiro paciente, Elaine, foi como se eu estivesse fazendo aquilo a vida inteira. Quando virou a chave. Quando eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer, sabe? E de lá para cá eu vim só crescendo no sentido de amadurecimento profissional, né? E vendo os resultados assim das pessoas. Quando eu migrei dessa clínica para o meu consultório, todos os meus pacientes vieram comigo. A gente não pode impor isso, óbvio que isso não é ético. Então, você deixa à disposição, né? Você até indica outros profissionais, mas todos vieram comigo. Então, eu só posso entender que eu estou no caminho certo. Com certeza. E que delícia você compartilhar isso com a gente. Aqui no Saúde e Bem-Estar, a gente traz os temas mais amplos possíveis relacionados à saúde e bem-estar, que no final das contas é tudo. Sim. Trabalho, vida pessoal, vida profissional, atividade física, alimentação, enfim. Então, a gente tem um pouquinho de tudo aqui. E uma das coisas que a gente gosta muito de trazer é essa questão empreendedora, a questão do trabalho, que, como a gente já falou aqui, é uma parte fundamental na nossa vida, é uma parte que ocupa muito tempo da nossa vida, via de regra. Sim. Aliás, cada vez mais, né, considerando aí os desafios para uma aposentadoria. Então, inclusive, a tendência é essa. Sim. E que gostoso quando a gente pode fazer algo que faça sentido para a gente, que realmente a gente possa trazer ressignificação. E, Rose, o que mais te marcou nesse período
né, ao longo desse tempo aí dos teus atendimentos, do trabalho e tudo mais, né? Algumas experiências assim que tenham te marcado muito, que a gente possa compartilhar com as pessoas, até para que elas também saibam que, olha, existem outras pessoas que passam por isso e que, de repente, para mim também tem aí um caminho. Sim. Na clínica a gente atende de tudo, né? Então aparece pessoas, como eu falei, hoje, obviamente que o cunho da psicologia também é cuidar de transtornos, mas muitas pessoas vão lá só com angústia, tipo, não sabe nem o que está fazendo. Olha, eu vim aqui como última alternativa, né? O que você pode me ajudar? Só sabe que está doendo, não sabe o que dói. Exatamente, só sabe que está doendo. É uma angústia, né? Da qual ela não entende o que está acontecendo. E aí falaram para ela, vai lá no psicólogo que ele pode te ajudar. Excelente. E aí a gente tenta ajudar, né? Às vezes é possível, às vezes não, porque, como eu falei, não depende só da gente. Depende também daquele paciente, da vontade que ele está de transformar a vida dele, mas, sobretudo, de encarar o que dói para que isso possa ser curado, né? De alguma maneira, transformado. E então, assim, existem vários exemplos, como eu te falei, pessoas, por exemplo, que chegaram lá numa total depressão, sem vitalidade, sem vontade de viver mais, sabe? Sem ver sentido na vida, e de repente você vê. Mas transformar mesmo, mas virar de cabeça para baixo. Não tem aquela frase que fala, de repente a vida te vira do avesso e você vê que o seu lado avesso é o seu lado? É o seu lado certo? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que as nossas crenças limitantes, elas fazem com que a gente acha que aquilo que sempre vivemos é o certo. Aí eu falo, gente, sem síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, sou assim, você sempre assim. Não. A gente se transforma todos os dias. E que bom. Isso é um sinal maravilhoso de que a gente está evoluindo. Né? E, então, pessoas assim... Eu tive um outro paciente que ele chegou sem sentido na vida. Ele foi abandonado pela mãe. Não tem problema eu dizer isso aqui, não é antiético, porque nós estamos falando de um case, né? Não estamos falando do paciente. E ele foi abandonado pela mãe, teve uma história bem difícil, e ele simplesmente não sentia nada. Ele não conseguia sorrir, ele falou que tudo que ele fazia era muito mecânico e tudo mais. E aí ele foi contando a história para mim, a vida dele estava entregue a uma parceira, que sucumbiu mais ainda a vida dele, no sentido de tomar todas as decisões, cuidar do dinheiro, enfim, ele não fazia absolutamente nada. Ela determinou até quando eles iriam ter filho, como iria ter filho. E eu descobri, né, na investigação, que o desejo maior dele era ter um filho. Ele se separou dessa mulher com o tempo, obviamente, não foi a Rose que fez ele se separar. Eu falei, nós não provocamos causa, ele já existe, né? A pessoa só vai olhar ali o que é que ele tem que mexer. Ele acabou se separando dessa pessoa e transformou a vida, assim, e casou de novo, e hoje ele tem um filho. Ele me chamou um dia, ele não é mais meu paciente hoje, e falou, Rose, eu queria te contar que eu casei de novo e que a minha esposa está grávida, tal, e que o nome que eu pensei em dar para ele foi de Rose. Olha só. Porque você ajudou eu ressignificar minha vida, né? Assim, eu transformar minha vida, que eu achei que não poderia. Ele falou, só não coloquei porque é homem, então vai ser Pedro. Eu já ia perguntar qual tinha sido o desfecho da história. Não, ele excelente. Falou, é homem. Então ele hoje posta nas redes sociais o menino, numa alegria. Que delícia. Uma coisa que ele antes desconhecia. Então, ele pôde ressignificar a história dele, dos pais e tudo mais, com esse filho. Né? Fazendo tudo novo. Então, é possível. Ele não esqueceu essa história, ele não invalidou essa história, mas ele conseguiu deixar ela no lugar dela e seguir em frente de uma outra forma. Sensacional. Maravilhoso.
Nós vamos numa pequena pausa para os nossos comerciais, para você que está nos assistindo saber tudo o que está acontecendo aqui na TV, no canal Barueri.live. Uma programação sensacional, 24 horas aí no ar, para que você possa receber o melhor conteúdo. E a gente já volta com um pouco mais de informação para você. E aproveitem, nos sigam no Instagram, deixem suas questões, deixem suas perguntas. Aliás, sigam Saúde e Bem-Estar Barueri Live, sigam a Elaine Musi Oficial, sigam a Rose Psic. @psi.roseluque. Psi, Roseluque, Luque é normal, né? Luque é Luque. @psi, psi.rose Luque, Luque. Sigam a Rose também e deixem suas perguntas, suas questões e meu convite para você sempre que você acompanhe esse trabalho e que você se abra para o novo. Vamos aos nossos comerciais e a gente já volta. Nesse calor e vim aqui na secretaria Escher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Escher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
E aqui os assuntos não terminam. A gente aproveita esse momento dos comerciais para trazer informação e quanto a gente aprende. Então, meu convite para você que está nos assistindo hoje, nesse último programa do mês de janeiro, é que você nos acompanhe toda a programação, acompanhe o Saúde e Bem-Estar, muita coisa maravilhosa vem aí. E eu quero saber de você também, queremos saber de você, o que você quer saber aqui. Aliás, se você amou esse programa como eu estou amando, conta pra gente depois o que você mais gostou e conta pra gente se você quer que a Rose volte, gente, porque assim, aqui nos bastidores, esses 20 segundinhos aí, um minutinho de propaganda, de comerciais, eu já descobri aqui um monte de coisa que a gente pode trazer para que a sua vida se torne ainda melhor. Então, conta pra gente aí o que você mais gostou e a Rose com certeza retorna. Sim, com certeza. Rose, falávamos das vantagens, né, e da alegria que é dividir justamente os bastidores com as pessoas, bastidores da nossa vida. Aqui a gente divide os bastidores do programa. Eu contei para você que de vez em quando eu gosto de mostrar para o pessoal. Aliás, hoje de manhã eu fiz um post já nesse sentido. Então, assim, gente, ó, cheguei desse jeito, agora sim, a gente deu um trato aqui, maquiagem, roupa e tudo mais. Aquele momento que a gente veste a persona, né? E a gente gosta muito de trazer os bastidores, porque muitas vezes a nossa história pode ser o nosso desafio lá atrás, ou no momento, pode ser o desafio, a dificuldade de alguém. Então, e essa pessoa saber que existe uma solução, que existe um caminho aí a ser trilhado, né? Então, assim, qual é talvez a primeira dica ou o primeiro ensinamento que você traz para quem está passando um momento aquele momento do e se, sabe como eu comecei o programa hoje? Eu gosto muito disso, aquela pessoa que está passando aquele momento do e se eu tivesse feito diferente? E se fulano tivesse feito diferente, o que é mais desafiador ainda, né? Porque se culpar é um desafio, se culpar o outro ainda é um desafio sem retorno. Exatamente. Então, aquela pessoa que está vivendo aquele momento do e se eu tivesse terminado o ano de 2022 diferente? E se eu tivesse comido menos no final do ano, né? Então, assim, seja qual for o teu e se, né? E se tivesse acontecido diferente, qual é talvez a primeira dica que você dá para essa pessoa que está nesse momento? Eu fiz um post no meu Instagram um tempo atrás falando isso. Quantos e se você tem guardado? Nossa, então viemos... Né? E olha Números. que eu analisei muito o Instagram, aliás, recomendo você que está nos assistindo a seguir a Rose, um conteúdo maravilhoso ali no Instagram dela, mas esse especificamente eu não vi, então foi transmissão tá lá, acho que mesmo. tá mais para baixo Tá um boa. pouquinho, né? E aí eu coloquei exatamente isso. O que acontece, né? O que a gente pode falar do e se? O e se, ele faz parte da vida da gente. Porque nós vivemos carregando culpas, se fôssemos melhores, se tivéssemos feito melhor e tudo mais. Faz parte culturalmente que a gente foi aprendendo ao longo da vida, né? Que eu não posso errar. O e se, ele vem de onde? Ele vem a culpa de ter errado, de alguma maneira, de ter falhado, né? E a gente não sabe lidar com isso. Então, a primeira coisa é não terceirizar, como você falou. Perfeito. Não, porque não é comigo. Eu fiz por conta do outro. Não. A primeira coisa é aceitar. Aceitar que somos falhos. Tem um livro muito interessante que chama A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, que ela fala exatamente disso. Ela aborda muitas vezes a culpa, o medo, a insegurança, uma série de coisas aí que tem tudo em nós, né? Então, eu sempre costumo dizer, nós somos perfeitos em nossa imperfeição. Se não fôssemos assim, não teria graça. Seríamos todos iguais, todos acertando, todos fazendo aquilo que as pessoas esperam. E a nossa graça está na diferença, no que temos de diferente. Então, em primeiro lugar, é aceitar que somos falhos, mas que isso não faz com que... Isso não invalida tudo de bom que temos. É a primeira coisa, né? E depois, entender que o si já foi. A gente não faz nada com o passado. A gente só aprende com o passado. Até na clínica, a gente busca a história de vida do paciente, não é para julgá-lo, não é para apontar, não é para nada disso. É só para a gente ajudar ele a entender, olhar para isso, entender o que ele tem que aprender disso e como ele tem que seguir daqui para frente se ele quer essa mudança. Então, tirar a culpa de cima, entender que está tudo bem se a gente errar,
Tá tudo bem se eu não tiver a resposta. Tá tudo bem se, enfim, eu tomar um caminho errado, mas sempre há possibilidade, se assim eu quiser. Tem uma frase que faz parte de um trecho de uma oração que, aliás, nos últimos tempos, ele tem feito muito sentido na minha vida, né? Que é perdoar os devedores, assim como nós somos perdoados. E eu adoro pensar isso como uma metáfora mesmo, porque da mesma forma como eu erro, o outro também erra, porque somos perfeitamente imperfeitos dentro da nossa imperfeição. É isso aí. Então, que lindo, assim. Então, e até eu brinco na clínica, eu falo assim, não tem lá um capítulo da Bíblia da Madalena, né, que Jesus fala, atire a primeira pedra quem nunca errou. Né? Então, quem somos nós? Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para tirar essa primeira pedra em nós mesmos, né, Rose? Para tirar a primeira pedra em nós mesmos, para nos julgarmos, para julgarmos o outro. Né? A gente não sabe a história de vida de cada um. Na clínica, a gente não está para julgar, para ter preconceitos. A gente está para compreender por que aquele sujeito atua daquela maneira no mundo e ajudá-lo a encontrar o seu próprio caminho dentro do que ele é. Né? Verdade. Sem perder a sua essência. Então, eu não tenho que me moldar a ninguém, ao outro. Ah, mas eu brinco com muitas metáforas também, e aí eu falo, eu sempre quis um tênis verde-limão. Mas todo mundo fala para mim que não, você vai parecer um sinaleiro, né? Não, que isso, compra azul marinho, todo mundo usa, é mais discreto e tal. E aí você vai você fala, é verdade, né? Realmente, vou chamar muita atenção e tal. E você deixa o tênis verde-limão lá porque as pessoas vão achar alguma coisa. Quer dizer, e o que isso vai interferir na vida do outro? Você está abrindo mão de um desejo seu, seja ele qual for. Pode parecer pequeno, pode parecer uma bobagem, mas é seu. Tudo que é seu é importante. Né? E aí você simplesmente fala, não, vou no azul marinho. E assim eu vou fazendo várias concessões na minha vida, abrindo mão de pequenas coisas dentro do casamento, numa relação de amizade, no trabalho. E aí você vai se deixando ser corrompido pelas suas próprias vontades, os seus desejos. Né? E você vai, de alguma maneira, perdendo a sua essência, querendo se parecer com todo mundo, porque é o que o mundo nos mostra. Você tem que se comportar assim, você tem que fazer de tal maneira, você tem que aparecer dessa forma. Você estava falando dos bastidores, falando que às vezes você gosta de se filmar, né, sem estar arrumada e tal. E é bem interessante, porque eu trabalho com a verdade. Às vezes, eu preciso fazer agora esse trabalho de divulgação e tudo mais. É claro que a gente tem que estar arrumadinha, né? Para apresentar para as pessoas e tal. É até um respeito às pessoas, é claro. Sim. Mas eu sempre, quando eles vêm prestar serviço e falar, eu falo, eu não quero mentira. Eu não quero que vocês transformem o meu consultório num super coisa, que eu fique toda maquiada. Aliás, eu tenho umas fotos no meu Instagram, que eu estou bem produzida, que eu fiz umas fotos um tempo atrás, e aí a moça que fez o trabalho para mim falou, vamos usar essas fotos, são muito bonitas. Eu falei, mas não sou eu. Essa aí não está parecendo comigo hoje, né? Eu estava diferente, estava produzida. Não, mas não tem nada a ver. Porque eu quero que as pessoas tenham verdade. Que elas não olhem uma Rose Look lá no Instagram e quando vai no meu consultório, eu falo, nossa, não tem nada a ver. Por quê? Porque isso tira um pouco também a sua credibilidade. Né? Fala, eu estou trabalhando com mentira. Eu sei que pode parecer até meio exagerado da minha parte, mas eu não gostaria de... Sabe como você pegar uma propaganda de um lugar lindo e Sim. quando você chega lá não é nada disso. Aí você fala, caramba, será que eu fui enganado? A foto da internet é a realidade. Deixa eu fazer um parênteses para contar rapidamente duas situações sobre isso que você está falando. Eu faço um trabalho dentro de uma empresa, um trabalho de contratação de pessoas, parte do que a gente faz na Casa Telos. Uhum. E eu tinha colocado uma foto justamente que eu tirei aqui no programa uma vez, que eu estava super produzida, num fundo. Sim. Aliás, o Osés, que é o nosso fotógrafo que está aqui conosco hoje, que fez
essa foto, a foto é maravilhosa. E nesse dia eu estava lá, a vida Vocês como têm ela... o poder, Eles né? têm o poder. De nos ajudar a melhorar. É. E o rapaz falou para mim, falou, vamos, foi você que... Quando ele chegou, eu falei, tudo bem, então me apresentei, pedi para ele me acompanhar. Tava daquele jeito do dia a dia. Sim. E aí ele falou, mas foi você que me mandou a mensagem? Aí eu falei, foi. Assim, daí ele falou, tá diferente. Eu falei, é que é aquela foto. Então, assim, então é bem essa história. Então tem aquele momento, mas que é um momento necessário pra gente, inclusive para nossa autoestima e tudo mais. E você trouxe isso quando eu te pedi uma foto para a gente colocar no banner. Você falou, olha, Lani, só que essa foto tá bem diferente de mim hoje. Eu tava loira, agora eu tô, né, eu tô com o meu cabelo natural. Então, eu gostei bastante dessa sua consideração, Sim, sim. porque é isso. A gente ser verdadeiro, não só na aparência, e que não precisamos, lógico, estar como eu acordo todos os dias, né? Exato. Tem um filme, só fazendo trazendo essa última questão, tem um filme que, eu não lembro agora o nome, mas o filme é uma comédia romântica que começa justamente assim, ela está com o rapaz lá num primeiro momento, aí ela levanta, dá aquele trato, penteia o cabelo, passa um blush e tal, escova os dentes, volta para a cama, deita, e aí ele fala, meu Deus, como é que uma pessoa consegue acordar tão bonita? E ela faz aquela cara de desentendida, eu acho o máximo. Então a gente não precisa chegar a esse ponto, mas a gente precisa, assim, ter dosar, né? Olhar para nós com amor e trazer a ressignificação. Sim, então... no Instagram, no TikTok, tem umas coisas bem assim, com humor, né? Eu sempre falo que para você fazer um trabalho sério, você não precisa ser necessariamente carrancuda e tal. Você pode usar do humor, e isso não significa que você está perdendo a credibilidade no que você está... Aliás, te deixa mais leve. Então, eu adoro, às vezes, umas coisas, uns besteirol, né, que eu falo. E lá eles falam o seguinte, tu quer minha cor? Eu uso o filtro mesmo. Tu quer minha cor? Me ver feia, vai na minha casa quando eu acordo. Pô, excelente. Para isso existe toda essa tecnologia, Exato, né? Vamos aproveitar dela. Então, assim, é óbvio que a gente tem que dar um trato, né, para uma apresentação, mas é importante, principalmente na roupagem que eu trabalho, que é da psicologia, com pessoas, que elas me vejam também como gente. É verdade. Que eu sou um ser humano como elas, tenho questões, tenho os dias ruins, tem um dia que não dá para passar maquiagem, que eu não estou afim, né? Que o cabelo errou, eu deixei de ficar loira. eu deixei de ficar loira sem querer, erraram, né, no meu cabelo, enfim. Na verdade, não deu muito certo, e aí eu voltei e tive essa frustração também. Eu falo, gente, tá vendo? Eu também tenho frustrações. Parece pequenas, porque às vezes as pessoas chegam no consultório falando assim, não sei se o que eu vou te trazer é importante, assim, é tão besta, né? E não é besta, tudo que é seu está sendo sentido por você, foi vivido por você. Então, pode ser a mecha de um cabelo. Com certeza. Aliás, já fica aí a minha dica. O dia que tudo der errado com o cabelo, gente, faça um coque, que aí, assim, não tem erro. Essa é a minha dica. Exato. E que importante isso que você está trazendo. E olha que gostoso, Rose. Falamos tanto... Assim, mais uma vez eu quero te agradecer demais por esse momento que nós estamos aqui, principalmente pelos bastidores que nós vivemos nesses dias de preparação para esse programa, porque quando a gente chega aqui, você que está nos assistindo, teve toda uma preparação antes e parece que eu já te conheço muito profundamente pelos áudios que a gente trocou, pelas informações que a gente trocou, e espero que essa seja uma de muitas, né? Com certeza. Então, assim, primeiro te agradecer e trazer, assim, a gratidão especialmente para esse tema que você nos trouxe, porque o quanto ressignificar aquilo que aconteceu conosco é importante, e muitas vezes até as coisas boas, porque às vezes acontece uma coisa boa, a gente só quer ficar naquele momento, né? O síndrome de Peter Pan, né? Eu quero ficar na infância a vida toda. Exato. Então, como é importante esse teu trabalho, então te trazer, assim, parabenizar mesmo, te trazer alegria, que ele possa realmente trazer transformação para muitas vidas. Palavras finais para quem está nos assistindo. E eu quero também te pedir para deixar novamente os teus contatos, as tuas redes sociais, como que as pessoas fazem para te encontrar, por onde as pessoas começam, se elas querem fazer um trabalho com você, e também pensando aí que a gente está no finalzinho de janeiro e ainda temos aí um ano todo, 2023, pela frente. Sim. O que as pessoas podem fazer para que lá no dia 31 de dezembro não venham aqueles e se, né? E se vier também, que venha com leveza. Então, assim, eu também quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, a oportunidade de estar falando do meu trabalho.
porque é o que eu né, coloco da minha missão lá inicial. O meu propósito principal é multiplicar o trabalho da psicologia, é multiplicar a importância da saúde mental. Eu acho que a pandemia nos trouxe bastante essa, infelizmente, por um lado, né, muito triste, mas, por outro, nos deu mesmo um despertar sobre o quanto a gente precisava olhar para a gente novamente. Então, assim, e esse trabalho ele vem crescendo também por isso. A procura vem crescendo e as pessoas vêm entendendo a importância de cuidar da saúde mental, né? Porque nós somos corpo, mente, né? Mente e corpo, somos um ser integral que precisamos estar equilibrados. Então, a minha gratidão aqui é pela oportunidade, o convite de poder trazer o tema da psicologia de forma que isso vá para o máximo de pessoas possível, que é o meu propósito. Como, né, eu já falei, meu consultório se chama Espaço Ressignificar, fica no Centro Comercial de Alphaville. Eu vou deixar meu telefone, porque eu acho que é mais fácil que e-mail, né? Sim, depois eu coloco lá também no Saúde e Bem-Estar os teus contatos, coloco lá, então acompanhe lá também no Instagram. Tá. Eu vou falar o meu e-mail, então, e vou falar o telefone aí depois, se você precisar. O meu e-mail é roseluke_psico@outlook.com e meu telefone é 11 95681 7013. Espaço Ressignificar, consultório de psicologia Espaço Ressignificar, situado no Centro Comercial de Alphaville, aqui em Barueri, na região de Barueri. E o meu Instagram é @psi.roseluke. Lá vocês podem ver o meu trabalho, um pouquinho do que eu faço, fazerem perguntas, entrar em contato, né? E o que a gente puder falar e ajudar, a gente vai. Como você disse, é um tema tão amplo e daria para a gente ficar aqui o tempo todo falando de um monte de coisa, né? Porque um faz a gente emendar o outro e é muito gostoso, mas não tem como. Mas, enfim, é isso, agradeço. E a dica que eu dou aí para as pessoas do Si é que eu postei também no meu Instagram que existem 365 novas possibilidades para transformar a nossa vida nesse ano, né? E não se trata de ser porque viramos o ano. O ano ele só dá um start assim para a gente de que é um recomeço, mas a gente pode recomeçar todos os dias. A gente pode olhar para as coisas que estão nos desagradando, para aquilo que não está bom na minha vida, e se eu quiser assim encarar isso, transformar isso de alguma maneira. Rose, mais uma vez, gratidão por aceitar o convite, por dividir tanta coisa boa com a gente. E amanhã, dia 1º, nós começamos um desafio que a gente lançou no dia 24, no programa do dia 24, com o Gustavo Fabrício, que falamos sobre amor próprio. E ele trouxe um desafio de passarmos um período trazendo todos os dias, olhando para o espelho e trazendo um motivo para a gente se amar, né? Então, pelo que eu sou, pelo que eu tenho, pelo que eu faço, qual é o motivo que a gente tem para se amar? Então, convido você também a participar desse desafio. É um desafio bastante simples, você vai fazer com você, eu vou fazer com ele, inclusive, eu me comprometi aqui publicamente a colocar a história e colocando nos bastidores aqui do programa, então nos acompanhe também. Saúde e Bem-Estar Barueri Live é o nosso Instagram, também me acompanhe Elaine Muzi, M-U-Z-Y, Elaine Muzi Oficial. Tem também a Casa Telos, que é onde tudo acontece, onde funciona todo o trabalho que eu faço, que é Casa_Telos com TH. A Rose, acompanhe. Gente, é um trabalho lindo que ela faz. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Aliás, vou me comprometer em público também. Estou me comprometendo com um monte de coisa. Quero ver se eu dou conta em 360 dias aí que nos faltam, né? De fazer uma visita no consultório. Será de repente a gente bem-vinda. traz ali, a gente conversa, traz algum um insight para as pessoas. Então conta pra gente, você que está nos assistindo, o que você quer saber aqui no Saúde e Bem-Estar. Quem sabe a gente faz uma palhinha lá no consultório e você vai ter a oportunidade. E no meu Instagram tem muitos assuntos, né? Que eu coloco lá, a gente faz escrito mesmo. Tem o meu canal, Espaço Ressignificar, no YouTube. Ali importante. tem uma palestra que eu dei sobre o que é o processo psicoterapêutico pela CIB, Associação Comercial e Industrial de Barueri.
E tem outros conteúdos. Eu falo de vulnerabilidade, falo de outros temas. O canal é novo, eu estou começando agora, né? Até para tempo para gravar. Mas tem algumas coisas ali, tem no Instagram, e dali você pode olhar e falar, poxa, eu gostaria de falar sobre isso, eu tenho uma situação assim, e de repente a gente pode fazer isso com todo prazer, assim, levar para as pessoas, né, o acesso à psicologia. Esse é o propósito. Então eu vou colocar um desafio para quem está nos assistindo também, Rose, para que não fique, para que entre em movimento, é que você conte para a gente o que você quer saber aqui no Saúde e Bem-Estar. Conta para a Rose também aquilo que fazia sentido para você, e quem sabe a Rose volta e traz outros temas aí para a gente, porque temos 300, agora já no finalzinho de janeiro temos um pouquinho menos, mas temos 360 e alguma coisa aí, possibilidades, dá para a gente fazer muita coisa. Então o nosso desafio começa amanhã, dia 1º de fevereiro, para que você traga motivos para você se amar e que isso possa transformar a sua vida. Rose? Vai ser um grande prazer. Se quiser participar com a gente do desafio, vai ser maravilhoso. E isso vai ajudar as pessoas a ressignificarem, porque quando nós pedimos para as pessoas falarem bem sobre elas não conseguem. A gente consegue falar o que é ruim. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas fale coisas boas suas. Fica pensando, né? Também é algo que a gente pode transformar. E quem sabe, olhando no espelho dia a dia como um desafio, você seja capaz de trazer novas possibilidades para a sua vida de amor próprio. Sim. E de amor ao próximo, de amor ao trabalho, enfim, tantas coisas maravilhosas aconteçam. Exatamente. Rose, mais uma vez, gratidão por estar conosco. Volte sempre. O Saúde e Bem-Estar agora já é tua casa. Que bom. Como eu me comprometi aqui, irei até o consultório te fazer uma visita. Sim. E a gente pode trazer algum tema aí também que seja interessante para quem está nos assistindo. Então conta pra gente, curtam esse programa, compartilhem esse link. Eu tenho certeza que tem alguém do outro lado, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você conhece, que pode ter a vida transformada e pode encontrar novos sentidos através de um programa como esse. Então, meu convite para você é que você curta o nosso programa, conte pra gente o que você quer saber e compartilhe também o link. E não tenham medo de terapia. Não tenham medo de terapia. Não é para louco. E não é um bicho de 7 cabeças. Aliás, tem um bom tema. A gente fala, terapia não é para louco. Não é para louco, exato, exatamente. Então, gratidão a você que esteve conosco. Lembre de compartilhar esse link, dar o seu like e acompanhe toda a programação do nosso canal, que está realmente incrível. Nós nos encontramos no próximo Saúde e Bem-Estar aqui no canal barueri.live. Até lá, gente. Até mais.